O João José fala assim, ó. O Marinho prefere ser reserva no Flamengo do que titular no Santos? Vai entender. Bom, mas aí vai também daquilo que ele colocou, né? Recentemente, tudo canalizava no Marinho dentro de campo. A equipe do Santos passa por uma grande reestruturação. Talvez não almeja aquilo que o Marinho já espera ter, que é... Dividir essa responsabilidade não pode ser bom para o futebol dele? Pode, claro, deve. Então, é exatamente isso que ele não vai ser banco o tempo pesou, inteiro. né? E lá vai sair, né, Facinho? E ele pesou, Sormani, né? Justamente muitas situações em que ele já gostaria de ter tido pelo Santos e infelizmente não conseguiu pela questão financeira. Ele queria ter um time melhor, queria ter um salário melhor, uma ambição de estar brigando mais por títulos, né? Exceção à temporada 2020, em que ele foi rei da América como vice-campeão da Libertadores. Mas o jogador tem, no caso dele, ambições maiores do que o momento no Santos, infelizmente, para o torcedor permite. Então, ele até abre mão dessa condição de ser, entre aspas, o dono do time para participar de um elenco em que ele vai ter de mostrar muito mais na prática a qualidade dele. Rodar esse elenco, achar maneiras de jogar, aproveitando o melhor de cada peça, é isso que vai responder sobre a qualidade do trabalho do Paulo Souza? Porque ele já tem a questão ali com o Pedro, Sim. Agora chega o Marinho. Mas eu vou me apegar à entrevista que ele deu lá em Portugal ainda, quando ele fala sobre uma grande exigência e precisamos ter um grande elenco. Estão colocando na mão dele o elenco. Eu acho que ele vai fazer a leitura, vai entender, tem um departamento de fisiologia. Os times que irão disputar todas as competições vão jogar muitos jogos, um atrás do outro. E quando você tem qualidade no elenco, te dá um pouco mais de tranquilidade para você falar, opa, não vai jogar o Everton Ribeiro, vou mudar um pouquinho as minhas características, mas vai jogar Marinho. Entendeu? Sabe? Então, muda um pouquinho a sua forma de pensar, porque quando você não tem jogador para substituir o titular, em tese, né? Você começa a pensar, poxa, tá complicado, vou ter que adaptar. Everton, fica mais um pouco, segura um pouquinho mais, vou te usar, vou te colocar para jogar uns 3, 4 jogos, porque eu não tenho jogador que faz a sua função. Não, peraí. Agora eu tenho um elenco, eu tenho peças para rodar. Sim. E aí você consegue extrair o melhor do jogador. Então, por exemplo, tem jogo que vai jogar o Marinho, no outro jogo joga o Everton recuperado, então você vai ter ele 100%. Aí o Marinho no próximo jogo, Bruno Henrique. Então, esse rodízio o Marinho serve para entender isso. essa função, caso seja colocado, né? A função, às vezes, mais defensiva, a função, às vezes, de compor um pouco mais por dentro, não a função que ele está acostumado, que é ser o Então, mas essa velocista. é a minha questão. Será que é ele que tem que entender isso? Ou será que também passa pelo que a gente está falando aqui, do que você citou em relação ao Ceni, de entender a necessidade desse grupo? É um casamento de mudar um pouco casamento. a característica, né? É mão dupla. Eu acho que é uma troca. Tem jogo que você vai ter que fazer a função que o treinador vai te pedir, Sim. na maioria das vezes, e tem um jogo que o treinador vai falar assim, usa a tua qualidade. Exato. Vai usar aquilo que ele tem de melhor, depende do adversário. Eu acho que é uma troca. O Paulo Souza foi contratado para variar taticamente, tecnicamente o elenco do Flamengo. Simples, né? Sair daquilo que estava praticamente batido, que é a escalação do titular e tudo mais, e potencializar os caras com novidades, né? Que era o que o Renato Gaúcho não conseguiu extrair. Que era o que se esperava do Rogério, que era o que talvez o Domi não teve tempo para fazer, e também naquele momento nem a gestão qualificada, e que, entre aspas, o Jesus fez de um time que era, entre aspas, bem conservador com o Abel e que mudou radicalmente com o Jorge Jesus. Então, a função dele é extrair o potencial dos caras ao máximo. E uma dessas funções é fazer com que, por exemplo, os atletas, no caso Marinho, saiam da condição confortável de jogar futebol, no caso dele, da velocidade, do drible, da explosão, de jogar no contra-ataque e passar a ser um cara muito mais completo. Volta no tempo aí, pensa na final da Libertadores. A torcida do Flamengo criticou muito o Kennedy naquela final. Imagina se, em vez do Kennedy, tem o Marinho. Depende do que acontece e de como o Palmeiras poderia ter armado aquele time, né? Entrar o Marinho mudaria a característica da marcação. O Kennedy, com todo respeito, eu não entendi a chegada dele ao Flamengo. Não entendi. Ele não estava jogando absolutamente nada fora do Brasil. No Granada. Essa volta dele ao Chelsea é muito esquisita. Né? É um jogador Os caras estavam achando que ia ser o novo Gerson, assim. Gerson também não jogava nada. Não, Sormani, não é De assim, repente, né? cara volta. Pelo amor de Deus. Acho que foi por aí. Mas você tem razão, ele não estava jogando bem. Não tá jogando bem. O jogador chegou, sabe, lento,
sabe, dificuldade de recomposição. Então, se tivesse Marinho ali... Com N problemas. Então, mas é uma outra característica. O Kennedy joga mais por dentro. O Kennedy é mais um meia. Tal. Chegou a jogar de segundo homem de meio campo no futebol espanhol. Então, assim, eu não entendi. O Marinho é outra característica. Um cara que acelera jogo, não é de recomposição por dentro. É o que eu falo. O Flamengo precisa olhar para outras peças. E aí, para essa vaga... Na verdade, a contratação do Marinho em relação ao Kennedy é pelo lado do campo. Sim. Não vou dizer função. Função é completamente diferente. Mas lado do campo, a função do Kennedy, que é onde o Flamengo carece, é para substituir o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Flamengo tem que achar uma peça de criação. Aquele meia que não é o clássico, porque isso aí não existe mais, mas o jogador de leitura, muito mais de armação, de recomposição, seja segundo, terceiro homem por dentro... Segundo até não, porque tem o Andrés Pereira e o Willian Arão, mas um terceiro cara, um meia mais agressivo, um meia de chegada, de pisar na área, de trabalhar, sabe, por aquela faixa intermediária do campo. O Flamengo precisa de um cara com um toque mais refinado para substituir a peça que hoje, quando sai da equipe, muda o panorama, que é o Arrascaeta. Tem gente falando aqui na hashtag que precisa de um lateral e um zagueiro, mais do que dessa peça que você está colocando. Também. É óbvio, outra parte do campo. Agora, Sormani, o Miguel tá falando aqui pra gente na hashtag, a torcida do Santos não vai sentir saudade nenhuma do Marinho. E aí eu vou entrar um pouco na coisa dos valores, né? Foi em dólar e aí a gente passando para real dá quase 8 milhões ali a negociação. Ficou barato? Então, Dani, só para lembrar... ontem eu falei que o Santos não venderia o Marinho por menos de 3 milhões. Vendeu. Vendeu por 1 milhão e 200. Mas qual foi a matemática do Santos? A matemática do Santos foi o seguinte. 1 milhão e 200, você vai ter mais ou menos uns... Parece que ficou em 8 milhões. O Santos teria que pagar para o Marinho até o final do ano, entre salários e luvas que foram divididas, 6 milhões de reais. 8 e 6, 14. Então a conta do Santos é essa. O Santos... coloca em caixa com a saída do Marinho 14 milhões de reais. Ou seja, não vai contratar ninguém. Não vai contratar, tanto é que quem inscreveu hoje o Thailson para o Campeonato Paulista. Entendeu? Então não vai contratar ninguém. Vai contratar ninguém. A torcida do Santos vai sentir falta do Marinho? Não, o Marinho do ano passado não. Mas o Marinho de 2020, claro que vai. Mas por que no ano passado o Marinho não foi o Marinho em 2020? É simples. Porque o time foi desmontado. O Veríssimo foi embora, o Luan Pérez foi embora, o próprio Alisson, que era o esteio ali da zaga, foi embora, o Soteldo foi embora, o Caio Jorge foi embora, Pituca foi embora, todo mundo foi embora. Aí o cara falou assim, caramba, ele disse isso abertamente, só eu que fiquei? Eu quero jogar também no time competitivo, eu quero ganhar campeonato. O que aconteceu com o Marinho? Desanimou, emburrou. Ficou acabrunhado e às vezes chato, coisa que o Marinho não é. Ele é uma pessoa divertida. Todo mundo gosta do Marinho. Você vê pelas lives que ele faz, pelas entrevistas que ele dá. Ele é um cara divertidíssimo. Mas ele foi exatamente o oposto disso na temporada passada no Santos. Porque, caramba, ele olhou para o lado e estava tocando numa banda de coreto, de praça do interior do Brasil. Então, bandinhas... que, sabe, não estão à altura do Rei da América. Ele foi eleito o Rei da América por conta da Libertadores. Então dá para entender o que aconteceu com o Marinho. Claro que dá. Ele vai chegar no Flamengo agora, caramba, ele está discutindo agora. Ele vai ver o Arrascaeta, ele vai ver o Gabriel, ele vai ver o Bruno Henrique, ele vai ver o Andrés Pereira, ele vai ver o Davi Luiz, o Pedro. Pô, caramba, ele vai assim, gente, agora eu vou ter que correr porque eu quero jogar nesse time. Eu não vou querer ser banco nesse time. Eu vou querer jogar. O que vai acontecer? Vai treinar dobrado. Vai correr dobrado na hora do foco. A gente tem que entender isso no ser humano. Ele não é uma máquina. Ele tem sentimento. Então, o Santos, o Andrés Rueda destruiu o Santos por N motivo. Destruir é uma palavra forte. Ele desmontou aquele time do Santos. Jogador que precisava ser vendido, jogador que iria embora, etc e tal, e não repôs. Não repôs. Pagar a dívida é muito importante. E eu falei outro dia aqui, o Corinthians só olha para contratar e esquece de pagar a dívida. Agora, o oposto também é certo. Só olhar para as contas e esquecer de montar o time também é errado. Porque pagar contas sem gerar receita é um problema.
O Santos não gera tantas receitas. Ele poderia gerar mais se tivesse um time competitivo